Bom, Mas legal. ó, a gente tem um negócio aqui com uma discussão interessante, que o Sean Layden, que foi CEO do PlayStation e tal, na fase do PlayStation 4, né, que foi um grande sucesso e tal, ele falou algumas coisas, né, ele tava na Sony por muito tempo, né, então ele teve nas outras gerações também, e eles comentaram coisas interessantes, como a questão de que eles falaram que deram sorte que não acabou o PlayStation do PlayStation 3, né, depois de todos os problemas que o PlayStation 3 teve. Eles não imaginavam que eu conseguir dar a volta por cima do jeito que foi, porque foi muito problemático realmente o início do PlayStation 3 e tal. E acabou que no final deu tudo certo. E por que deu certo, Sony? Porque você lançou um bom jogo bom pra cacete aí. Como The Last of Us. The Last of que Us. É um clássico de o God of War PlayStation. 3, teve do God of War. Verdade, God of War. Então, assim, tem muita coisa forte. Uncharted, da franquia Uncharted, né? E tal. A franquia Uncharted, muito forte. Que o Zone também. O que o Zone é ruim. No Play 3 foi bom, pô. Cara, o Zone 2 eu joguei que nem maníaco, pô. O Zone 2 eu engoli esse jogo na época lá. E aí ele fala também uma coisa interessante aqui, porque a gente sabe, a gente fala isso, né, da crise da indústria ocidental, que tá vendo né, a gente tá vendo a Ubisoft é só mais um sintoma dela, e que tá tudo muito caro pra fazer jogo e não sei o que e tal. E ele comenta algumas coisas interessantes. Ele fala o seguinte, ó, a cada geração, o custo duplica pra fazer um jogo. Que custava 1 milhão no Play 1, passou a custar 2 milhões no Play 2, depois 4, depois 16 e vai indo exponencialmente. Na geração do Play 4, a última que eu estive associado, o desenvolvimento era de 150 milhões se quisesse fazer algo e depois veio o marketing. Segundo essas contas, o jogo do Play 5 deve chegar eventualmente a 300, 400 milhões e isso não é sustentável. Parece que estamos no final do século XVIII, estamos percebendo que construir catedrais é muito caro. Podemos continuar construindo esses enormes edifícios, adeus, por essa incrível quantidade de trabalho e tempo? Ou devemos construir 4 paredes e um telhado que é uma igreja, certo? Leiden diz que o desenvolvimento AAA se tornou um negócio de catedrais, não dá pra fazer crescer mais, já cresceu demais. Uma das soluções é reduzir o tempo do jogo, especialmente porque a idade média dos jogadores cresceu, passa muito tempo no mesmo jogo e não tá tão atrativo para alguns. Durante muito tempo investimos em 100 horas de jogabilidade, isso é espetacular, tem 100 horas de jogabilidade, como se fosse mais importante para você saber. Essa métrica dos primeiros anos, quando o jogador tinha em média de 18 e 23, e quando tem 18 e 23 você tem tempo e não tem muito dinheiro, e depois quando você passa dos 30 é o contrário, né? E aí é interessante ele criou, né, vários parâmetros assim, ele criou os parâmetros e assim, cara, eu acho que, e aí falando de Sony, né, uma coisa é, por exemplo, a From Software, não tem joguinho pra From Software, é só jogo gigantesco, né? Eles são uma desenvolvedora e funciona assim, então o que ele está falando já é meio que quebrado, você pegando o exemplo da From Software, que eles conseguem. Então se uma empresa desse também consegue, dá pra fazer. Mas assim, lembrando que não é a toque de caixa. Não é, exato. Mas o que acontece? Mesmo não sendo a toque de caixa, a From Software consegue se manter financeiramente. Essa que é a questão. Porque o que ele tá dizendo é que não é sustentável financeiramente fazer isso. E a From Software, não só a From Software, a Atlus, a From Software, a própria Capcom, que não é do tamanho do PlayStation, consegue fazer. Mas não é toque de caixa, mas a From tem lançado um jogo por ano, não é? Elden Ring, Armored Core. Não, calma aí. O 2020 foi o Sekiro, né? Sekiro. 2019. Aí 2022 foi 19? 19, Então eu sei 19. que é. Aí o Dark Souls 3 saiu em Dark Souls 3 ele é 16. mais então antigo. tem uns Mas espaços. eu digo assim, Tem um espaço. teve o Mas tem Armored frequência, Core e teve a expansão Agora agora. ela lança com bastante consistência. Tem consistência, A sim. cada 2 anos Sim. tem coisa nova ali, pelo menos. Mas é só jogo gigante. É. Como uma empresa como a Sony, ela tem que vender console, tem que vender jogo dentro do console e tal, eu acho que faz mais sentido ainda fazer esses jogos grandes, pô. Porque eles ganham muito mais dinheiro fora a venda do jogo dele. Não, e é a força da Sony, é a fortaleza da Sony. Mas a questão de ter jogos no meio do caminho, eu acho que é boa também. Eu acho que é interessante ter um portfólio com um monte de coisa, justamente por isso, pra você, sei lá, um lançamento gigante por ano, eu acho que Sony, Microsoft e Nintendo tem que fazer, pô. Sim. Pelo menos um. Pelo menos. Você tem um jogo bem gigante. grande. Por exemplo, esse ano que foi meia bomba pra Sony. É. Esquece o Concorde. Se tivesse um jogo grande e o Astrobot e o Lego Rise, ok, beleza, mas você teve um jogo grande. E aí jogos como o Astrobot, que certamente foram mais baratos e tal, vão bem também, Claro. sabe? Então eu acho que tem que ter uma mescla ali do que você tá fazendo. Mas é engraçado né? que a Nintendo, eles não lançaram nenhum jogo grande esse Não. ano, né? Mas vendeu todos os joguinhos que eles lançaram que nem água. Sim. Teve o Zelda, né? Echoes of Wisdom. O Zelda talvez seja visto como mas não tão grande, né? Não é, mas aí acontece. O nome Zelda é grande. O nome entendeu? Zelda é gigante. Então deve ter vendido horrores. Mario Party também é grande. Mario É, Party mas também, né? Então, assim, mas é que tá. Mesmo não lançando um dos gigantes dela, Tipo um lançou Zelda um monte. 3D, Lançou Mario 3D, Party, lançou o Mario Papel, Luigi's Mansion, Mario Papel. o Donkey Kong, Donkey Kong contra Mario, Mario contra Luigi. Princess Peach. Show tá. boa. O quê? Foram 7 jogos que a gente viu aqui? Um monte de jogo. Então, ela tem assim, uma janela muito inteligente de lançamentos, a Nintendo.
ela mantém o consumidor do Switch, da Nintendo, do sistema dela, alimentado. Sim. Com conteúdo. Exatamente. É isso que ela Exatamente. faz. Ela consegue manter, mesmo que sejam jogos menores, beleza, mas você tem 6, 7. Aham. Então o cara sabe que, sei lá, em 2025 vai ter pelo menos um jogo gigante. E já temos um confirmado no mínimo, 2, o Pokémon ZA. Tem o Pokémon e o Metroid. E o Metroid Prime 4. Sim. A gente sabe que vai ter mais com a Legal. chegada do próximo Switch, o Mario 3D, possivelmente. Mario Novo, 3D. Né? Então a Nintendo, assim, se ela passa um ano sem lançar 2, 3 jogos gigantes, ela lança 6, 7 menores, mas mantém a base alimentada. Eu acho realmente que o que ele falou desse valor exponencial que os jogos estão ficando mais caros é que assim, a gente não trabalha nessa empresa. Então assim, eu realmente gostaria de saber por que é tão caro, né? sabe? Eu também não sei. Porque o que fala exatamente. realmente que o custo de desenvolvimento, a maior parte dele, é o salário das pessoas. Das que vai- pessoas. E talvez não seja que o jogo ficou tão caro. Talvez ficou... Pra você fazer um jogo gigante, demora muito mais do que demorava antigamente. Eu acho Sim. que esse é um ponto. Bom, É, essa né? é uma pergunta boa pra gente fazer. Próxima entrevista que a gente tiver com esses caras gigantes. Perguntar por que é tão caro, cara? Sim. Tipo, um diretor de jogo, ele vai saber responder. Vai. O Rafa Grassetti Talvez deve saber. saber. Ele é o diretor E por que criativo. que é tão caro e por que tá demorando tanto? Aham. Porque eu sei que aí existem algumas questões, mas em teoria, ferramentas como Unreal Engine 5, outras... Eu ia chutar né, que é por tá. conta dessas ferramentas novas, porque assim, a todo momento estão saindo atualizações de hardware. E aí é um Sim. novo sistema que você tem que se adaptar, e aí é uma nova engine, Aham. sem contar as engines próprias de cada empresa, Sim. que às vezes o cara, sei lá, foi regrado aí na Unreal, e aí chega num outro e tá com uma engine própria. Então eu acho que esse tipo de coisa demanda tempo pra você educar quem tá trabalhando ali dentro daquele ambiente com novo. certeza. Eu acho que assim, os Boa. jogos ficaram tecnicamente muito mais complexos. Sim. Então, acredito que você fazer um jogo grande com o nível de gráfico que se espera desses jogos grandes hoje em dia, Sim. vai demorar pra você fazer. E também, não só isso, né? Antigamente, por exemplo, teve 3 GTAs no espaço de 4 Nossa. anos, 5 anos, lá na era Claro do Play que era 2. outra tecnologia, Só outro que escopo. olha o tamanho né? dos mundos que se faz hoje em dia, o nível de detalhe. Então, óbvio que isso aumenta o tempo. Né? Mas assim, E por sabe exemplo, quem o vai próprio- fazer muita falta, Dava, nisso aí? O quê? Quem? O Shuhei Yoshida. Claro, com certeza. Vai. Nesse Faz muita plano falta, de sim. espaçar os AAA da Sony com projetos menores ou médios que sejam bons criativamente Isso, falando e tenham essa curadoria. Que isso é o que é a maior reclamação que a gente faz hoje do PlayStation, né? Essa consistência que o PlayStation tinha, esses mundos gigantes. Nos últimos 2 anos nós não tivemos como tínhamos antigamente. Sim. É o que o fã do PlayStation mais reclama. E o Shuhei Yoshida, ele era genial. É ainda no presente, mas era porque não está mais na Sony, infelizmente, em fazer essa curadoria do que trazer pra suprir esses gaps, Yes. entendeu? Entre os AAA. E esse cara, infelizmente, saiu da Sony hoje, por isso que a gente fica bastante preocupado, até olhando o último ano, em como foi a Sony e em como será. Né? Claro que temos grandes coisas chegando, temos o Wolverine, temos Ghost of Yotei, sabemos que a Santa Mônica tá fazendo alguma coisa, que a Naughty Dog tá fazendo The Last of Us 3, mas essa consistência de suprir os espaços, a Sony precisa acertar um pouco mais isso aí, né, Dava?